o Banco Central ser colocado em xeque, ele coloca em xeque até o próprio poder da moeda. Isso vai fazendo com que o real ele perca sua confiança, algo que hoje ele é lastreado somente na própria economia brasileira, na confiança das instituições. Se você coloca essas instituições em xeque, quem que confia no real? Agora, algo que não pode ser colocado em xeque é com relação à parte da autonomia dentro do Banco Central e do processo decisório lá dentro. Porque até o próprio Prêmio Nobel do ano passado, o Acemoglu, ele diz que uma economia tende a ser tão forte quanto as suas instituições. E a instituição principal da condução da política monetária em um país é o seu Banco Central. O Banco Central ser colocado em xeque, ele coloca em xeque até o próprio poder da moeda. Isso vai fazendo com que o real ele perca sua confiança, algo que hoje ele é lastreado somente na própria economia brasileira, na confiança das instituições. Se você coloca essas instituições em xeque, quem confia no real? E a gente pode passar por uma nova crise que a gente teve de moedas há muito tempos atrás, por causa exatamente de confiança. Se todo mundo faz uma corrida aos bancos, saca esse dinheiro, obviamente já não ia ser possível, mas se faz essa sacada ali e compra ouro, o real já não serve de nada. Você pode pegar o real e pode jogar na rua porque ele não tem nenhum tipo de confiança. Então, você ter essa confiança inabalável em relação à instituição do Banco Central para este tipo de execução é algo primordial para a nossa economia. Porque a partir do momento que a gente colocar isso em xeque, aí a gente já pode jogar tudo pro alto e desistir da economia brasileira e que já era. É aquela máxima, em FGC we trust. Exatamente. We trust. Exatamente. Mas é legal esse ponto também, porque a confiança, as instituições de fato mais fortes, elas reforçam muito o potencial de crescimento econômico, que é a tese do Acemoglu. E o Banco Central é uma instituição, a moeda é uma instituição, né? As instituições autorregulatórias são um tipo de instituição, as organizações sociais são instituições, o próprio judiciário é uma instituição. Então, vamos lá, se o judiciário está intrometendo num assunto que não é dele, né? Ou seja, questionar os métodos do Banco Central, por exemplo, né? Acaba que cria uma certa desconfiança ou coisa do tipo, né? Mesmo que tenha todos os respaldos e tudo, a gente não está jogando isso, mas querendo ou não, da maneira como é feita com sigilo, você gera especulações. Então, um especula uma coisa, outro especula outra coisa, começa a associar um monte de coisa, que tem não sei o quê, que é associado ao ministro tal lá, que recebe não sei o que do banco. Então, assim, começa a ter esse tipo de associação que não gera quase nada, cara. Só especulação e desconfiança. Se a gente jogar o inverso, pra gente entender essa parte absurda que a gente não deveria ter das instituições se cruzando pra uma decisão desse sentido, por exemplo, você chegar, por exemplo, o Banco Central e falar assim, é o seguinte, o STF, acho que vocês não deveriam estar indiciando esse empresário, porque esse empresário é importante para a economia. Se vocês prenderem ele, você vai quebrar um setor importante, você vai ter um prejuízo aqui na economia. É tão absurdo, porque quando você cruza as duas instituições do lado reverso, você consegue ver o quão absurdo é. Só que aqui a gente normaliza porque tá tendo um cruzamento que não deveria existir. É que no Brasil é normal, né, se ter... Esse cruzamento de áreas. Essa briga institucional, né? A gente vê muito isso, tanto no Executivo quanto no Legislativo, agora no Judiciário também quanto o Legislativo, né? Tem aquela questão da dosimetria, agora, entre outras coisas. Então, assim, é meio bagunçado essa situação, né? O que, como eu falei, mas na minha visão, o ponto principal é a quantidade de especulação que é feita sem fundamento, né? O investidor vai ser o último prejudicado da situação, né? Assim, vai ficar um tempo sem receber? Vai, porque é normal. É normal ficar. Não dá pra você apurar lá, sei lá, quantos milhões de pessoas e CNPJs tem lá ali devendo massa e de um dia pro outro apurar dessa maneira correta, né? E entregar essa lista pronta. Imagina assim, vamos acontecer que os caras erram por um erro de Excel lá, 10% da planilha. Pô, ninguém vai ficar feliz de receber 10% a menos. E como é que você vai questionar isso? O tempo que isso vai levar? Né? Então tem que ser feita uma apuração muito correta, que eu acredito que o Banco Central tá fazendo, né? E assim que tiver ela pronta e já reavaliada, rebatida, vai passar para o FGC e vai fazer o pagamento rapidinho. É que tá faltando também a comunicação do próprio Banco Master, né? Porque as informações que a gente tem de forma pública é que, como o Douglas trouxe, que foi até respondendo aqui uma das perguntas aqui que falaram pra gente, o FGC tem recurso suficiente para pagar o Banco Master? Sim. Tanto que o recurso já está provisionado, cerca de 41 bilhões ali. O que está faltando é essa comunicação do Banco Master com o FGC falando, é essa lista aqui das pessoas que estão aptas, ou então mandar a lista total ali e falar, quem estava se enquadrando lá, até 250 mil por CPF, você consegue ter ali a restituição desse recurso, visto que a instituição foi liquidada extrajudicialmente. Mas o que deixa
deixa pairando no ar essa questão aí das instituições terem interferido numa decisão do Banco Central é que foi monocrática, não tem informação clara e você começa a ter teorias da especulação, que é que se por acaso isso aqui realmente toma uma proporção de dar um andamento e de chegar a uma chancela de falar que o Banco Central liquidou de forma precipitada extrajudicialmente, você cria uma seara que o Daniel Vorcado, ele começa a ser o prejudicado nisso. Aí ele começa a estar apto para receber uma indenização, tanto que é uma das teorias da conspiração que a gente tem hoje no mercado, que é, se isso acontecer, ele vai estar apto para receber uma indenização, e quando a gente fala de indenização nesse volume de 41 bilhões, vai ser também bilionário a indenização para ele. E não é que ele vai receber esse dinheiro, mas pelo menos ele desbloqueia os bens particulares que ele tem. E aí ele acaba perdendo um banco, mas ele não tem o seu patrimônio pessoa física sendo afetado. Ou seja, é como se fosse ali o famoso lobista que a gente teve aí em 2008 ali com o subprime, os grandes lobistas mesmo ali pagaram uma multa irrisória e saíram ilesos de todo o problema que ocasionou. Tá dando a entender, não tô falando que isso aqui vai acontecer, tá? Mas tá dando a entender que é isso que vai ter ali um desfecho. Mais uma vez a gente vai terminar em pizza. Que aí ninguém vai ser afetado, nenhum grande político, nenhuma grande pessoa grande, vamos dizer assim, no mercado brasileiro vai ser afetado, e mesmo o Daniel Vorcado, que é a pessoa aí que tem informação, que tem esse medo, ele também estaria ileso. Então é isso que tá trazendo essa nuvem carregada pro mercado nesse momento. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, reclame aqui, Jus Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.